Olá pessoal, tudo bem com vocês? Oh, já estou com saudades de vocês, já está na hora de a gente voltar às aulas, né? Mas tudo isso é por o bem da humanidade, eu acredito. Tá? Tudo que está acontecendo, essa pausa, nós temos que parar, é pelo bem da humanidade. Com certeza a gente vai ter uma evolução com isso, né? É o que esperamos, que as pessoas compreendam o sentido de uma grande crise e consigam se unir e trabalhar juntos para a gente transformar o nosso habitat num mundo melhor. Bom, a gente vai continuar hoje com a aula de fármacos que atuam no sistema cardiovascular, a parte 2. Quando a gente fala de medicamentos, talvez uma coisa que eu não falei na outra aula, nessa disciplina de farmacologia 2, o que é importante a gente saber? O que é importante a gente ter de conhecimento dos medicamentos? Nós, enquanto farmacêuticos. Bom, a gente não vai prescrever alguns medicamentos. Então, medicamentos antihipertensivos, a gente nunca vai fazer uma prescrição. Né? A gente só vai prescrever aqueles medicamentos que são liberados para que a gente possa fazer a prescrição, que são os MIP. Então, mas por que é importante a gente conhecer esse tipo de medicamento que a gente não vai prescrever, né? É importante porque nós somos um segundo profissional na área da saúde. Então, o médico vai fazer uma prescrição, vai chegar lá na farmácia, nós vamos pegar essa prescrição e nós vamos aviar essa prescrição. Só que junto com essa prescrição, é extremamente importante que a gente reforce algumas informações referentes ao medicamento, porque muitas vezes o paciente ele tem dificuldade de entender. Então, por exemplo, é muito comum a gente pegar pessoas que dizem: minha pressão está alta, eu tomo um antihipertensivo. Aí, quando ela normaliza, eu paro. O que acontece com essa pessoa? Ela está fazendo pior do que se ela não tomasse medicamento, porque ela toma um medicamento, regulariza. Ela para de tomar, o que pode acontecer com essa pressão arterial dela? Ela pode ter um pico e pode ter um acidente vascular cerebral, pode ter uma série de complicações. Tá? Então é importante que essa pessoa entenda o porquê que ela está tomando esse medicamento, como que ela deve tomar esse medicamento, os horários que ela vai tomar, reforçar a adesão a esse tratamento. Tá? Então essa é uma parte importante que o farmacêutico vai realizar. Tá? A gente já teve o exemplo da nossa colega que conseguiu fazer uma orientação a uma senhora, se vocês lembrarem que ela comentou na aula, e que com certeza fez a diferença tanto na vida dela quanto no bolso. Então, às vezes pode ser uma escolha do paciente também tomar ou não o medicamento. Tá? Uma outra coisa que é importante é a revisão da prescrição. Por quê? Quando nós recebemos uma prescrição e aviamos o medicamento, enquanto farmacêuticos, nós somos corresponsáveis por essa prescrição. Qualquer problema que acontecer, não vai recair só sobre quem prescreveu, mas sobre quem aviou essa prescrição também. Então, gente, é importante a gente fazer uma avaliação dessa prescrição. E para fazer uma avaliação dessa prescrição, a gente tem que ter o quê? Conhecimento sobre os medicamentos. Tá? Claro que vocês não vão aprender tudo isso numa aula dessas. Tá? Esse aprendizado vai depender muito de vocês. Isso aqui é só uma base para que vocês entendam o processo, mas vai depender também de vocês pegarem o livro, estudarem um pouco mais, entenderem um pouco mais, pegar uma prescrição, ter a humildade de dizer, espera um pouquinho que eu vou avaliar. Pegar lá o nosso livro de farmacologia ou a própria bula do medicamento e ver se existem interações com alimentos, se aquela prescrição ela está de forma correta. Tá? Eu tive uma aluna que é médica e foi muito linda assim, o relato que ela fez, que ela agradece muito os farmacêuticos quando eles fazem uma correção da prescrição dela. Por quê? Porque a gente não sabe tudo.
tá? E às vezes o médico que está prescrevendo, ele pode se enganar, ele pode não ter o conhecimento sobre o medicamento, ele tem o conhecimento lá da doença, do diagnóstico, mas às vezes fica um pouquinho a desejar do medicamento. Então é importante que a gente contribua nesse processo de saúde do paciente, tá? Então essa é assim, ó, para vocês entenderem a importância dessa disciplina e vocês aproveitarem esse momento para estudar e entenderem esses medicamentos. Claro que a gente não vai ver todos os medicamentos, mas a gente vai ver os mais importantes. E os de doenças crônicas são os mais importantes, tá? Que a gente tem que ter mais conhecimento, que a pessoa vai utilizar por tempo prolongado. Então, nós precisamos estar mais atentos a esse processo. Por quê? Porque se é um medicamento que tem uma interação com o alimento, por exemplo, o que vai acontecer? Ele não vai fazer efeito. Se a pessoa está tomando o medicamento e não está tendo efeito, o que está acontecendo, tá, com essa pessoa? Então, nós podemos avaliar, fazer esse acompanhamento farmacoterapêutico para entender o porquê que o medicamento não está funcionando. E daí, sim, ter uma conduta correta, tá? Ou fazer as alterações que a gente pode fazer dentro do nosso âmbito farmacêutico, ou fazer uma carta e encaminhar lá para o médico para que ele, se precisar trocar de medicamento, faça as alterações. Mas para fazer tudo isso, a gente tem que ter muito embasamento científico e muito conhecimento. Não dá para só fazer uma carta, encaminhar lá para o médico dizendo, ó, isso aqui está fazendo mal, não. Tem que ter embasamento científico, tem que saber conversar também com esse profissional, tá, gente? Então, vamos lá para os nossos fármacos que atuam no sistema cardiovascular, parte 2. Então, a gente vai continuar com antihipertensivos. Então, aqui nós temos a classificação que a gente viu dos antihipertensivos. Tá? Então, nós já vimos inibidores da ECA, antagonistas de angiotensina 1 e bloqueadores de canal de cálcio na aula passada. Na aula de hoje, o que nós vamos ver? Os diuréticos, que é uma classe extremamente importante, que precisa de muitos cuidados, e a gente vai ver o porquê. Os bloqueadores beta-adrenérgicos, os bloqueadores alfa mais beta-adrenérgicos e os simpaticolíticos centrais, ou simpatolíticos centrais, simpaticolíticos centrais. Então, são os principais aí antihipertensivos que nós temos. Então, é importante, assim, ó, que vocês façam uma tabela desses medicamentos, tá? Com as informações importantes. Isso vai gerar um aprendizado para vocês e vai servir de suporte na hora que vocês precisarem de uma informação rápida, tá? Então, quais são os principais diuréticos que se usa hoje? Qual a concentração? Quais os efeitos adversos que esse diurético pode ter? Qual o horário que o paciente tem que tomar? Tem interação com o alimento? Não tem? Tem interação com outros medicamentos? Faça uma tabelinha de consulta. Vocês vão ver que vai facilitar muito a vida de vocês. Tá? Por quê? Porque daí vocês têm um material prático, vocês não vão precisar ir numa bula, pelo menos assim, nesse momento, nesse início da profissão de vocês, para que vocês tenham um acesso rápido à informação, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com os diuréticos. Tá? O que são os diuréticos? Eles fazem, o próprio nome já diz, todo mundo já deve conhecer, mas o que eles fazem? Eles promovem a perda de água através da urina. Só que para promover essa perda de água através da urina, ele tem que promover também a perda de íons, principalmente o quê? Sódio. Então, se a gente perder íons através da urina, para manter o balanço osmótico, nós vamos ter o quê? O sódio vai arrastar água com ele e vai diminuir o conteúdo de água no organismo, tá? Tanto extracelular quanto nos vasos.
Os diuréticos eles começaram a ser utilizados por Paracelsus. Então eles usavam, é interessante a gente conhecer um pouquinho da história para entender assim, ó, o curso que aconteceu e como os medicamentos foram desenvolvidos e a importância deles. Tá? Então, o primeiro diurético aí usado por Paracelsus foi o cloreto mercuroso. Tá? Era chamado na época de calomelano. Então, imagina utilizar mercúrio, gente. Na época era o que eles tinham. Tá? Mas hoje a gente sabe que o mercúrio é extremamente tóxico, que tem uma série de danos para o nosso organismo. Depois, na década de 20, nós tivemos os organomercuriais injetáveis. E esses organomercuriais eles foram usados durante 40 anos. Pensa, injetava direto na veia para ter esse efeito diurético. Depois, na década de 50, nós tivemos as primeiras sulfonamidas. As primeiras sulfonamidas, eles observaram que ela promovia uma leve acidose e promovia diurese. E a partir daí se começou então o desenvolvimento de outros diuréticos. Tá? Então, 1957, aqui não é 11.957, tá, gente? Tem um númerozinho a mais aqui, vocês corrijam. A gente teve a descoberta do primeiro agente diurético via oral, que foi a clorotiazida. Tá? E a partir daí teve inúmeros outros que foram surgindo a partir da molécula de clorotiazida. Na década de 60 surgiu a furosemida, que é um diurético bem potente, e paralelamente aí foram desenvolvidos os poupadores de potássio, como a espironolactona. Por que poupadores de potássio? Se a gente pensar num diurético e que ele vai levar íons junto, tá? Ele não vai levar só sódio, ele vai levar sódio, ele vai levar potássio, ele vai levar magnésio, ele vai levar cálcio. Tá? Então, a gente vai ver daqui para frente que dependendo da classe, a gente vai ter algumas perdas que são extremamente importantes para a saúde do nosso organismo. E o diurético acaba não sendo benéfico. Então, quando eles descobriram os poupadores de potássio, isso foi muito importante. Porque se a gente tem que manter níveis bioquímicos de potássio e de sódio no nosso organismo. Assim como os de magnésio, de cloretos e todos os outros íons. Então, se esses níveis caem abaixo dos níveis ideais, a pessoa começa a ter outros problemas de saúde. Então, isso é extremamente importante. E uma outra contribuição que a descoberta dos diuréticos teve foi no entendimento da fisiologia renal. Então, até então se usava, mas não se entendia. A partir do uso dos diuréticos, começou a se entender como que funciona o nosso rim, como que ele faz essa excreção, e os cuidados importantes com esse sistema, que mantém o quê? Mantém a limpeza do nosso corpo. A gente tem diversas maneiras de limpar o corpo, então pode ser através do suor, da urina, das fezes. Então, essa é uma das maneiras de limpar o corpo. A gente absorve, fica com tudo que é bom e elimina tudo que é ruim. O que está acontecendo com o ser humano hoje é que esses nossos sistemas de limpeza, eles não estão dando conta. Então, a gente está intoxicando mais o nosso organismo do que os nossos sistemas de limpeza podem eliminar. E a gente acaba acumulando toxinas. Mas esse é um outro assunto que a gente vai falar mais para frente. Então, vamos lá. No próximo slide. Não passa. Então, é importante que a gente conheça aqui um pouquinho da classificação dos diuréticos. Então, nós temos os diuréticos de alta eficácia e eles são inibidores do cotransporte de sódio, potássio e cloro. Então, inibe a reabsorção desses íons. E aí nós temos alguns exemplos, como os derivados sulfamoil, como a furosemida, a bumetanida, e os derivados do ácido fenoxiacético, ácido etacrínico. Pois nós temos os diuréticos de eficácia média, que são inibidores do symporte de sódio e potássio. E aí vem os tiazídicos,
que são os mais utilizados hoje. Então, nós temos aí a clorotiazida, hidroclorotiazida, benzotiazida, hidroflumethiazida, a clopamida. Então, são exemplos de diuréticos de eficácia média. E nós temos os diuréticos fracos ou adjuvantes, que são aqueles responsáveis pela inibição da anidrase carbônica, que é uma enzima presente lá no rim. Então, um exemplo é a acetazolamida. E aí nós temos também os diuréticos poupadores de potássio. Então, nós temos antagonistas da aldosterona, como a espironolactona, e de ação direta, os inibidores de canais de potássio epitelial renal, como a milorida. Então, a gente tem aí algumas classes de diuréticos e, baseado nessas classes, se faz a escolha do medicamento mais eficaz, mais adequado para aquele paciente. E nós temos ainda os diuréticos osmóticos, que são agentes que não sofrem reabsorção após a filtração glomerular. Mas o que eles fazem? Eles aumentam a pressão osmótica no lúmen, lá dentro do intestino. E um exemplo desse diurético osmótico é o manitol. Então, quem já acompanhou, quem já fez, por exemplo, uma colonoscopia, ele é muito utilizado para auxiliar na limpeza do intestino. Porque para fazer um exame desse, a gente precisa ter o intestino totalmente limpo, a parede do intestino sem nenhum resíduo de fezes. Então, é um dos laxantes que eles utilizam, esses diuréticos osmóticos. Então, vamos lá. Tudo tranquilo até agora? Então, diuréticos, uma classe extremamente importante para vocês terem conhecimento. Bom, quais são os medicamentos de escolha? Então, deve-se dar preferência aos diuréticos tiazídicos ou similares, em doses baixas. Por quê? Doses maiores, a gente pode ter problemas. Então, a gente começa a eliminar muito íon, eliminar muito líquido do corpo. Surgiram aí uma série de problemas com as doses altas. Então, foi verificado que esse tipo de diurético ele tem que ser em doses baixas. E por quê? Nessas doses eles são mais suaves e eles acabam tendo maior tempo de ação. E por isso, geralmente, eles aparecem o quê? Associados a outros medicamentos antihipertensivos. Então, se só o diurético não é suficiente, e como não pode usar doses maiores, na verdade, se associa para potencializar o efeito e melhorar o efeito desse medicamento. Já os diuréticos de alça, como a furosemida e a bumetanida, eles são utilizados principalmente em casos mais graves. Por exemplo, em paciente que tem insuficiência renal. Então, ele tem uma creatinina maior que 2 mg por decilitro. Vai utilizar a furosemida. Então, como antihipertensivo, ele não é um fármaco de escolha. Por quê? Porque ele é muito potente. E se ele é muito potente, a gente acaba perdendo íons que são importantes para o nosso organismo e, consequentemente, causando outras doenças. E em situações de edema também. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem insuficiência cardíaca, que fica com os pés edemaciados, que fica com edema, muitas vezes a solução é entrar com a furosemida, para que ela consiga reduzir esse edema. Então, eliminar o excesso de líquido que tem no corpo. Paciente com insuficiência renal, é sempre importante que ele seja acompanhado por um médico especialista em insuficiência. Porque o que acontece? O que a gente vê às vezes nos pacientes com insuficiência renal? Ele vai no cardiologista, o cardiologista faz uma prescrição, ele vai no endócrino, faz outra prescrição, e às vezes esses medicamentos eles acabam
contribuindo para quê? Para que piore a insuficiência renal. Então, o paciente com insuficiência renal não pode utilizar qualquer medicamento. Tá? Então, é sempre importante esse tipo de paciente, se vocês receberem na farmácia de vocês e que estiver aí pipocando de profissional em profissional e o rim está cada vez pior, recomendem procurar um profissional que seja especialista em insuficiência renal. Por quê? Porque daí ele vai usar medicamentos que sejam mais compatíveis com esse tipo de doença, tá? Não dá para usar qualquer medicamento. E os poupadores de potássio, como a espironolactona e a milorida, que são habitualmente utilizados em associação com os tiazídicos, tá? Ou diuréticos de alça. Por que que eles são associados? Porque como eles diminuem a eliminação de potássio, isso contribui para não perder tanto esse mineral. Vamos lá, mais um pouquinho de diuréticos. Então, vamos ver um pouquinho sobre os tiazídicos. O clima hoje está muito seco, então tem que tomar água, porque senão a garganta seca. Gente? Então, vamos lá, os tiazídicos. Ele é a escolha na hipertensão não complicada. Então, vai ser assim, a maioria dos pacientes que vierem com prescrição de tiazídicos, vocês vão ver que vierem com prescrição de diuréticos, vocês vão ver que é tiazídicos. Ele reduz o volume plasmático e o volume do líquido extracelular em 15%. Por quê? Porque ele não é um diurético altamente potente, ele tem baixa potência. Então, isso vai diminuir levemente o edema. A pressão arterial ela vai reduzir gradualmente entre 2 e 4 semanas, tá? Então não é um efeito imediato, por quê? Ele vai tirando esse excesso de líquido que está acumulado no organismo. A frequência cardíaca e o débito cardíaco não são afetados, isso é importante. Então, se o paciente já tem um problema cardíaco e aí toma um medicamento que afeta a frequência e o débito, o que vai acontecer? Ele vai piorar. Tá? A restrição, isso é algo que é muito importante, tá, gente? A restrição de sódio produz efeito semelhante aos diuréticos tiazídicos. Tá? Então, realmente tem que fazer redução de ingestão de sódio. E não é redução só do sal de cozinha. Tá? A gente tem uma quantidade que pessoa saudável tem que comer, mas o que acontece? Hoje, os produtos industrializados, eles têm uma quantidade muito grande de sódio. E muitas vezes o paciente não sabe disso. Então, ele reduz todo o sódio que pode lá na alimentação que ele faz em casa, que ele cozinha, mas ele continua comendo a bolachinha recheada, a bolachinha de água e sal, os enlatados. Então, todos aqueles produtos industrializados, se vocês forem no rótulo, vocês vão ver que tem lá um percentual de sódio, uma quantidade de sódio. Então, tudo isso vai contribuir para quê? Para um aumento da pressão arterial, tá? Para uma retenção de líquidos no organismo e, consequentemente, um aumento da pressão. Então, esse paciente, ele tem que ser orientado com relação aos alimentos. Tá? Se ele não vai no nutricionista, a gente vai ter que auxiliá-lo nisso. Claro que a gente não vai fazer o papel de nutricionista, mas essa orientação é importante a gente dar para o paciente, para que ele entenda que até a própria água que ele toma tem sódio. Então, não adianta ele continuar a tirar todo o sal da comida, ter uma qualidade de vida ruim, porque o alimento às vezes fica sem gosto. Tudo bem que é fácil substituir, e aí a gente tem que utilizar os temperos. Então, é uma indicação muito importante, por exemplo, ele usar salsinha na alimentação. O chá de salsinha é diurético. E se ele usa na alimentação, ele está contribuindo para o efeito de diurese dele. E aí ele pode reduzir o sal e acrescentar sabor. Tá? Outros, salsão, coentro. Então, a gente tem uma diversidade aí de temperos que podem ser utilizados para reduzir o sal e aumentar o sabor da comida.
O que acontece hoje? As pessoas usam o sal para dar sabor. Tá? E muitas vezes o que acontece? Vai perdendo o paladar. As papilas gustativas vão perdendo a sensibilidade. Assim como para o açúcar, como para o sal, a gente vai perdendo sensibilidade. E a gente vai aumentando a quantidade de sal, aumentando, e a gente já não sente mais. E uma coisa que é muito interessante também é o uso do sal marinho. Por quê? Se a gente pegar um sal refinado, a gente utiliza só cloreto de sódio. Tá? Mesma coisa o açúcar branco, o açúcar refinado, tem só sacarose. O sal marinho, quando a gente utiliza, ele tem outros minerais, tá? Uma série de outros minerais, e a concentração de sódio dele é mais baixa. E aí tem minerais importantes lá dentro, como o magnésio, por exemplo, que é extremamente importante para o nosso organismo. Tá? E quando a gente habitua a usar sal marinho, e tu vai lá e come um alimento feito por sal refinado, como as tuas papilas gustativas já estão limpas, tu sente, tá? Tu sente só o sal naquela comida, naquele alimento. É muito interessante isso, tá, gente? Então faz diferença usar sal marinho ao invés do sal refinado. Tá? E a ingestão alta de sal, ela vai reduzir o efeito antihipertensivo. Tá? Então não adianta tomar o diurético e dizer, vou continuar comendo sal. Tá? Vai reduzir o efeito. Então tem que ter um balanceamento no consumo do sódio, não do sal em si, mas do sódio, porque, como a gente já explicou, alguns alimentos também têm sódio. Tá? E mais o medicamento. Aí sim, a gente associa e potencializa esse efeito. Tá? É raro ocorrer hipotensão postural, tá? Por quê? Porque ele tem um efeito leve. E a queda média da pressão arterial vai ser de 10 milímetros de Hg. Tá? O G aqui saiu maiúsculo, o G é minúsculo, tá, gente? Então vamos lá, alguns medicamentos. Então a clorotiazida, o mais utilizado é a hidroclorotiazida, na concentração de 12,5 e 25 miligramas, não mais que isso. Tá? A benzotiazida, a hidroflumetazida e a clopramida. Gente, uma coisa que é importante, o horário para tomar esse diurético. Tá? Tem que ser sempre pela manhã. Porque se a pessoa tomar no final do dia, o que vai acontecer? Ela vai ir no banheiro a noite inteira. Tá? Então, é importante que ela tome isso no início da manhã. Tá? Isso vale também para os chás diuréticos. Tá? Então, tem pessoa que, eu não tomo chá, porque se eu tomar chá, eu vou fazer xixi a noite inteira. Não, se for tomar um chá diurético, tem que tomar pela manhã, no início da manhã até meio-dia. Tá? Para garantir que tenha o quê? Que não ocorra esse problema de ir a noite inteira no banheiro, tá? Nos idosos, gente, é comum eles trocarem os horários dos medicamentos, tá? É comum. A gente teve um paciente que tomava o remédio para dormir de manhã e o remédio que era para tomar de manhã ele tomava à noite, tá? E passava o dia inteiro grogue e à noite não dormia. Tá? Então ele trocou os medicamentos. Isso é uma coisa que a gente pode auxiliar muito na organização, tá? Então isso faz parte também da do nosso campo de atuação farmacêutica, tá? A organização farmacoterapêutica dos medicamentos. Isso a gente faz com todos os nossos pacientes, tá? Eles chegam geralmente com um monte de medicamentos, e aí não só os medicamentos, mas os suplementos também, tá? Porque tudo vai ter um horário adequado para tomar. E se a gente não tomar no horário correto, o que vai acontecer? A gente vai ter problemas, não vai ter efeito, ou o efeito vai dar no momento errado. Então, é sempre importante essa orientação com relação aos diuréticos. Agora vamos lá aos efeitos adversos dos diuréticos. Então vamos lá, o efeito antihipertensivo não está diretamente relacionado às doses utilizadas, então não adianta eu querer aumentar a dose para melhorar o efeito antihipertensivo, porque não vai melhorar. Consequentemente, o que vai acontecer com os efeitos adversos? Eles vão aumentar.
Então, o efeito adverso, ele é proporcional à dose do medicamento. Tá? Isso é importante, porque às vezes o paciente acha que... Isso é comum, tá? Vocês estão, a professora tá doida. Não, o paciente pensa, putz, eu tomei um comprimido, se eu tomar 2, eu vou ficar melhor. Tá? E aí, o que acontece? Aumenta os efeitos colaterais. E aí ele começa a ter outros sintomas que ele não correlaciona com esse aumento da dose do medicamento. Tá? Isso é muito comum, gente. É muito comum. Tá? Na minha própria família, eu vi pessoas assim. Eu vou tomar 2 porque vai fazer mais efeito. Potencializa o efeito. Mentira, não potencializa efeito nenhum. Tá, gente? Então, a dose é aquela dose que foi estudada. Se não está fazendo efeito, é porque provavelmente não é o medicamento adequado a esse paciente. Então, um outro efeito adverso dos diuréticos é a fraqueza, as câimbras. Por que as câimbras? Começa a perder potássio. Começa a dar cãibra. A hipovolemia, então perde muito líquido e a disfunção erétil. Tá? Do ponto de vista metabólico, o mais comum é a hipopotassemia, que é a perda de potássio. Então, se a gente utilizar os poupadores de potássio, a gente não vai ter tanto esse problema, mas se usar os outros, sim. Tá? E pode também estar acompanhado da hipomagnesemia, tá? Que pode induzir o quê? Arritmias ventriculares, extrasistólica. O magnésio, ele é muito importante no nosso organismo. Tá? Ele é muito importante, por quê? Ele participa de muitas reações, tá? Então, desde neurotransmissores. Então, hoje, a gente tem as pessoas têm uma deficiência muito grande de magnésio, tá? E às vezes a pessoa tá lá ruim, toda capenga, dá magnésio para ela, gente, ela melhora muito, muito, tá? Tanto cérebro quanto corpo. Tá? Então, nós temos aí no mercado hoje diversos tipos de magnésio. Não é o objetivo da aula hoje a gente falar de magnésio, mas se pensarmos que é um íon importante para o nosso organismo, que bioquimicamente está envolvido em diversas reações e a gente está jogando ele para fora, consequentemente a gente vai ter o quê? Vai ter problemas. Tá? Então, é importante sempre avaliar esse paciente e ver se ele não precisa de um suplemento de magnésio, tá? Para compensar essa perda que ele está tendo. Também reduz a liberação de insulina, e pode aumentar o risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2 e promover intolerância à glicose. Então, está aí agindo também na síndrome metabólica, então é um cuidado que tem que ter com esse tipo de paciente. Ele promove também um aumento do ácido úrico. Tá? E é um efeito quase que universal em todos os diuréticos. Mas não tem consequências clínicas, as consequências clínicas não são documentadas. Tá? Mas hoje, quando a gente lembra que eu falei para vocês, a saúde começa com alterações leves lá nas células, no líquido extracelular, até chegar na doença. Quando a gente estuda o paciente, que hoje nós estudamos o paciente, gente, não é atender o paciente, olhar para ele e prescrever o negócio e deu. Não, o cara que chega para nós, ele vai ser estudado. Tá? E quando a gente estuda ácido úrico, por exemplo, o ácido úrico está muito relacionado à inflamação no organismo. Tá? Então, quando a gente avalia, como a gente viu lá na bioquímica clínica, os valores ideais e não aqueles valores de referência do laboratório, quando a gente avalia valores ideais, a gente pega muito paciente com ácido úrico alto, mas que ainda está dentro daqueles valores normais. Só que esse paciente, ele já está tendo um processo inflamatório no organismo dele.
Então, quando a gente tem ácido úrico, sempre está relacionado à inflamação subclínica, que lá no futuro vai poder gerar uma doença. Tá? Então, aí nós temos a precipitação também de crises de gotas nos indivíduos com predisposição. Então, a gente sabe que a gota é o quê? É um aumento do ácido úrico e que ele cristaliza ou precipita nas articulações. Aí gera muita dor. Então, se o indivíduo tem uma predisposição à gota, ele não pode utilizar um medicamento diurético, gente, porque isso vai precipitar uma crise e às vezes esse paciente, durante a crise, ele não consegue nem andar. A gota é uma doença que é bem limitante quando ataca. Então, é importante estar atento a esses detalhes. Tá? O uso de baixas doses vai diminuir os efeitos adversos, sem prejuízo na eficácia, tá? E principalmente quando associado a outros medicamentos. E a espironolactona, que é um poupador de potássio, ele pode causar o quê? A hiperpotassemia. Tá? Então, se ele reduz a eliminação, do potássio, o que pode acontecer com esse potássio no nosso organismo? Ele pode aumentar além dos níveis ideais, tá? E principalmente aonde? Nos pacientes com alteração de função renal. Tá? Então, esse paciente de alteração de função renal, cuidado com ele tem que ser redobrado. Então, tem que ter muito mais cuidado com esse tipo de paciente. Tá? Certo? Tranquilo? Vamos lá, mais um pouquinho. Então, vamos aqui, ó, algumas situações que favorecem o uso de diuréticos. Tá? Então, vamos lá. Pacientes idosos, tá? Então, aquele paciente que às vezes só um outro medicamento não consegue controlar a pressão arterial, então associa a um diurético, às vezes esse paciente já tem um pouco mais de retenção de líquido. Hipertensão com baixo nível de renina, hipertensão sistólica isolada, indivíduo obeso com sobrecarga de volume. Então, geralmente o indivíduo obeso ele tem muita retenção de líquido, ele tem muito líquido extracelular também. É um indivíduo que é muito inflamado. Então, ele tem muita inflamação e retenção de líquido. Então, o diurético vai auxiliar nesse processo de eliminação dessa carga. A doença renal com retenção de sódio, então tem que eliminar esse sódio. E é uma terapia hoje que ela é de baixo custo. Então, uma terapia eficiente com baixo custo. Agora, quando que a gente deve evitar o uso de diuréticos? Em hipertenso ativo jovem, por quê? O jovem, ele vai ter a função renal dele funcionando bem. Claro que temos exceções, mas o sistema renal dele vai estar funcionando bem. Então, não tem sentido a gente utilizar um diurético. Tá? Diabetes ou história familiar de diabetes. Então, se já tem diabetes ou história familiar, esse medicamento ele vai contribuir para a progressão da doença. Na gota, o histórico familiar de gota, que é a produção o acúmulo de ácido úrico no organismo. No perfil anormal dos lipídios. E na hipertensão induzida por gravidez. Então, são alguns casos que a gente deve evitar. Então, assim, ó, gente, vocês tendo em mente como que funcionam os diuréticos, como que eles atuam, tá? Quais são os de escolha e quais são os efeitos adversos e as situações em que a gente deve ou não deve utilizar, isso vai facilitar muito a vida de vocês enquanto farmacêuticos, certo? Vocês vão poder ajudar muita gente, orientar muita gente e ver que tem muita gente tomando aí o medicamento de forma errada, certo?
Dúvidas de diuréticos? Vamos lá, anotem todas as dúvidas, gente, anotem, tá? Porque assim, ó, eu sei que as dúvidas vão surgir durante a aula, então vão anotando. E depois a gente pode discutir essas dúvidas, tá? Já vi com o Rafael para a semana que vem, vou me organizar, vamos montar uma sala no Zoom, para ver se a gente consegue fazer uma aula para tirar todas essas dúvidas. Então, agora vamos lá para os bloqueadores beta-adrenérgicos. Então, é uma outra classe de antihipertensivos. Então, nós temos no nosso organismo, se vocês relembrarem lá, vocês estudaram isso em fisiologia, nós temos os receptores beta-1 e receptores beta-2, tá? Cada um com a sua função específica. Então, beta-1 eles estão aonde? Eles estão lá no coração e eles aumentam o débito cardíaco, eles aumentam a fração de ejeção de sangue e a frequência cardíaca e causam aumento de lipólise e liberação de renina. Então, se o nosso sistema nervoso, tanto central quanto o sistema nervoso autônomo, estiverem funcionando bem, o que vai acontecer com esses receptores? Eles não são ativados e nós não temos o aumento do débito cardíaco, nós não temos aumento da frequência. Quando que isso acontece? Quando eu tenho que correr, quando eu tenho que fugir de um tigre, quando eu tenho que fugir do ladrão, eu vou aumentar a minha frequência cardíaca para eu poder ter energia suficiente para correr. Eu vou ativar os receptores beta-1. E onde que estão os receptores beta-2? Principalmente atuando no relaxamento visceral, porque eles estão presentes aonde? Lá no músculo liso. Também vão estar envolvidos com a lipólise, aumento da secreção de renina nos rins, início da liberação de histamina dos mastócitos, dilatação das artérias do músculo liso e envolvidos no processo de gliconeogênese e glicogenólise. Então, qual o principal mecanismo de ação desses beta-bloqueadores? Eles apresentam um mecanismo de ação comum entre seus tipos, ou seja, o bloqueio dos receptores beta-adrenérgicos, porém com perfis farmacológicos diferentes, inibindo as respostas inotrópicas e vasoconstritoras à ação da adrenalina e noradrenalina nesses receptores adrenérgicos, beta-1 ou beta-2. Então, quem que atua lá nesses receptores? Adrenalina e noradrenalina. Quando eu estou correndo lá do ladrão, o que eu vou aumentar? Minha adrenalina, que vai lá no receptor beta-1 e que vai ativar a minha frequência cardíaca. Então, se eu quero diminuir esse efeito, que é o que acontece, por exemplo, na hipertensão, muitas vezes o paciente está com a liberação excessiva de adrenalina, o que eu faço? Eu bloqueio esses receptores. E aí a adrenalina não se liga ao receptor. Então, aqui nós temos as principais drogas beta-bloqueadoras. Então, nós temos os não seletivos, que vão atuar sobre beta-1 e beta-2. Então, ele não é específico para um tipo de receptor. Então, como a gente viu no slide anterior, a beta-1 está mais lá no sistema cardiovascular e beta-2 mais na parte de relaxamento dos músculos. Então, alguns exemplos aqui, gente, de fármacos não seletivos. Propranolol, sotalol, timolol, e nós temos ainda o pindolol. Depois nós temos os que têm propriedade beta-bloqueadora, mas também alfa-bloqueadora, que bloqueia os receptores alfa. Então, temos o labetalol e o carvedilol. E nós temos os cardioseletivos, que vão atuar só sobre beta-1. E aí nós temos o metoprolol, atenolol, acebutolol, bisoprolol. A gente tem uma série aí de medicamentos cardioseletivos beta-1. Por que é importante a gente conhecer a diferença entre beta-1
cardioseletivo, que vai atuar só no coração, tá? Só nos receptores lá do sistema cardiovascular, e os que não vão atuar só no sistema cardiovascular. Tá? Então, é importante, gravem isso e a gente vai falar sobre isso mais tarde. Tá? E aí nós temos uma outra classificação que também é importante, tá? Que é a classificação quanto à geração. Então, nós temos os de primeira geração, que é o propranolol, o timolol, que foram os primeiros que surgiram. O de segunda geração, que são os beta-1 cardioseletivos, tá? Então, metoprolol, atenolol. E o de terceira geração. O de terceira geração são os que atuam tanto no receptor beta quanto no receptor alfa, lá nos vasos sanguíneos. Tá? Então, labetalol, carvedilol, celiprolol. Então, esses são os principais, que são os de terceira geração. E aí a gente vai ver um pouquinho a diferença entre eles, também para contribuir o quê? Na escolha desses medicamentos e também na orientação que a gente pode fazer. Tá? Então, o nosso protótipo aí, que deu origem a todos os medicamentos, foi o quê? Foi o propranolol. Tá? Qual o efeito do propranolol? Ele diminui a frequência e a força de contração cardíaca, tá? Lá no coração. Só que nos vasos sanguíneos, ele não exerce um efeito direto. Por quê? Porque a gente não tem esse receptor beta lá no vaso sanguíneo, a gente tem receptor alfa. Então, a ação dele vai ser no coração. Então, diminuindo frequência cardíaca e força cardíaca. Com o tempo, o que vai acontecer com a pressão arterial? Ela vai reduzir. Tá? Então, tem que ter o propranolol, para ter efeito, ele precisa de um uso, na pressão arterial, ele precisa de um uso prolongado, tá? Para reduzir essa pressão em indivíduos hipertensos. Certo? Então, isso é importante a gente entender. Então, o cara vai tomar o propranolol, a gente já sabe que o efeito na pressão arterial não vai ser imediato. Tá? Ele vai levar um tempo prolongado para ter essa ação. Só que no trato respiratório, o que nós temos lá? Nós temos os receptores beta-2. Lembra que a gente falou que os receptores beta-2 estavam relacionados ao quê? A relaxamento. Tá? Então, nós temos relaxamento da musculatura brônquica. Então, quando ativa o receptor beta-2, sistema respiratório, vai acontecer o quê? Broncodilatação. O que acontece quando a gente bloqueia esse receptor beta-2 lá no nosso sistema respiratório? Vou lá e bloqueio. Ele não vai ser ativado, não vai ter relaxamento, vai promover o quê? Uma vasoconstricção. Tá? Então, quando a gente lá no trato respiratório faz o bloqueio do receptor beta-2, o que vai acontecer com a resistência brônquica? Ele vai aumentar essa resistência. Tá? Então, se nós temos um paciente que ele é asmático, ou ele tem uma predisposição, ou ele já tem histórico familiar, o que pode acontecer nesse paciente se eu prescrever o propranolol? Ele vai ter uma precipitação da crise asmática. Tá? E ele não vai correlacionar com esse medicamento. Por quê? Porque ele não tem conhecimento para isso. Quem que tem conhecimento para isso? Ou o profissional que prescreveu, ou o farmacêutico. Tá? Então, muitas vezes, o que acontece numa consulta médica? Vocês, quando foram numa consulta médica, vocês falaram tudo para o médico? Isso pode ter passado despercebido? Pode. Às vezes, esse paciente ele nem tem consciência de que ele tem uma asma leve. Tá? Por quê? Porque ele vai associar com a rinite, ele associa com outras coisas. E aí, o que vai acontecer com esse paciente que vai tomar o propranolol? Ele vai precipitar uma crise asmática. Tá? E aí vai entrar com os medicamentos específicos para tratamento da crise asmática. Mas, na verdade, quem está desencadeando é o medicamento. Tá, gente? Isso é uma informação extremamente importante, preciso que vocês gravem isso. Tá? Então, paciente que tem
predisposição à asma, ele não pode usar os bloqueadores beta-adrenérgicos que não são seletivos, tá? Porque eles vão desencadear a crise. Bom, lá no sistema nervoso central, o que acontece? Ele tem uma alteração sutil de comportamento, esquecimento, pode ter pesadelos, pode ter aumento na frequência dos sonhos, tá? Então, mas isso é muito sutil, às vezes ele nem percebe. Ele também tem um efeito ansiolítico em situações estressantes de curta duração. Isso se deve ao quê? A uma ação periférica, tá? Então, vocês já ouviram falar, é muito comum nas universidades, o cara vai fazer a defesa do TCC dele, vai fazer a defesa de mestrado, naquele dia ele toma um propranolol. Por quê? Porque ele tem esse efeito ansiolítico. E aí ele também diminui o batimento cardíaco. Diminuindo o batimento cardíaco, além da ação periférica, ele vai deixar o indivíduo mais calmo, mais tranquilo, e ele faz a apresentação dele numa boa. Tá? É muito comum isso nas universidades, a gente vê muito, certo? Por esse efeito ansiolítico. Ele também tem um efeito anestésico local, que é bem semelhante ao da lidocaína. Mas ele não é utilizado por quê? Porque ele é muito irritante. Mas tem esse efeito anestésico local. Então, tem efeitos metabólicos também, porque bloqueia a lipólise induzida pelo sistema adrenérgico. Então, lembra que o nosso sistema adrenérgico, ele estimula a lipólise. Quando a gente bloquear esse receptor beta-adrenérgico, ele vai fazer o quê? Vai bloquear a lipólise. Tá? Consequentemente, a gente tem um aumento de ácidos graxos. Tá? Então, vai interferir no perfil lipídico. E no músculo esquelético, inibe o tremor induzido pelo sistema adrenérgico. Então, aquela pessoa que tem tremores, muitas vezes se associa ao propranolol para auxiliar na redução desse processo de tremor. E ele reduz também a capacidade de executar exercícios físicos. Tá? Então, a pessoa fica mais dificuldade de fazer atividade física. Então, aqui nós temos uma tabela comparativa, tá, das propriedades dos beta-bloqueadores. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar lá os não seletivos, como o propranolol, que é de potência 1. A solubilidade lipídica tem 3 cruzes, é alta. A dose diária é de 40 a 480 miligramas, a biodisponibilidade aproximadamente 30%. Tem metabolismo de primeira passagem, é um metabolismo hepático. A rota de eliminação não se sabe exatamente. E o tempo de meia-vida de 3 a 5 horas. Aí nós temos os cardioseletivos. O metoprolol, por exemplo, também tem atividade a potência 1. Tá? O acebutolol é 1/3. O que mais que é importante aqui? A solubilidade é um pouco menor. A dose diária é parecida do propranolol. Tá? Também sofre metabolismo de primeira passagem e metabolismo hepático, tá? Assim como o propranolol. Deixa eu ver aqui. O alfa e beta bloqueador. Tá? Então, 1/3 da potência. A dose diária de 300 a 600 miligramas. Biodisponibilidade também 30%. Tem metabolismo de primeira passagem e a metabolização é hepática. Tempo de meia-vida de 4 a 6 horas. Tá? Então, a gente tem alguns aqui que é discreção renal, como o sotalol, o timolol, que é renal e hepático, tá? Metoprolol é hepático, atenolol renal. Tá? Então, isso aqui é importante, por exemplo, na escolha do medicamento para um paciente renal. Tá? Então, se ele já tem insuficiência renal, eu não vou escolher um medicamento que a metabolização e a excreção é renal, certo? Essa tabela que eu passei anteriormente é bem importante vocês terem próximos de vocês também, tá?
Por quê? Isso dá uma ideia geral da ação do medicamento. E aí vamos falar um pouquinho dos bloqueadores adrenérgicos de terceira geração, tá? Que é o Carvedilol e o Nebivolol. Tá? Então, além das ações que a gente já comentou anteriormente, o propanolol, o protenolol, para todos os outros, ele ainda tem efeito vasodilatador. Tá? Então, ele não vai atuar só no coração, mas vai atuar também nos vasos, lá nos receptores alfa, presente nos vasos sanguíneos. Então, o nebivolol, ele vai aumentar a síntese e liberação de óxido nítrico no endotélio vascular, e com isso vai causar vasodilatação. E o carvedilol, tá? Pelo efeito do bloqueio concomitante do receptor alfa, um adrenérgico, então ele vai potencializar também o efeito vasodilatador. Tá? Então são dois fármacos aí de terceira geração. E agora os efeitos adversos. Tá? Quais são os principais efeitos adversos? Bom, pelo que a gente viu até agora, né, quando a gente pensa no mecanismo de ação de um fármaco, fica mais fácil a gente pensar nos efeitos adversos. Tá? Então, se ele atua sobre receptores beta 1 e beta 2, com certeza ele pode promover broncoespasmo. Tá? Vai ser um efeito adverso. Como ele atua lá no coração, diminuindo a frequência cardíaca e a força, ele pode promover bradicardia. Tá? Ainda promove distúrbios de condução atrioventricular, vasoconstrição periférica, insônia. Essa vasoconstrição periférica é em consequência a diminuição dos batimentos cardíacos. A insônia pode provocar pesadelos, depressão, astenia e disfunção sexual. Tá? Então, são alguns dos efeitos adversos. Então, se é um paciente psiquiátrico, eu tenho que tomar cuidado com os bloqueadores beta-adrenérgicos. Por quê? Porque ele já pode desencadear aí uma crise, né? E os bloqueadores beta de primeira e segunda geração, eles são formalmente contraindicados a pacientes com asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. Tá? Então, se o paciente tem asma brônquica, isso já é contraindicado. Tá? E se ele tem bloqueio atrioventricular de segundo e terceiro grau, tá? Então ele também vai ser contraindicado. Além disso, podem acarretar intolerância à glicose e induzir o aparecimento do diabetes. Tá? Pode induzir a hipertrigliceridemia, tá? Com elevação das frações do LDL e do HDL, de redução do HDL. Tá? Então, reduz o HDL e aumenta o LDL. Tá? Então, se o paciente já tem alterações de perfil lipídico, a gente tem que pensar bem se o beta-bloqueador é adequado para ele. Tá? Sempre que a gente pensa em medicamento, tudo na vida, né, gente? A gente tem que avaliar risco-benefício. Se o risco é maior que o benefício, não vale a pena usar esse medicamento. Sempre avaliando dessa maneira. Os riscos são os riscos desse medicamento. Quais são os benefícios? Tá? Quais são os riscos que o paciente corre? Então, é um paciente grave, então, sabe? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, os beta-bloqueadores são apropriados para pacientes com angina ou pós-infarto do miocárdio, porque ele já vai atuar no coração e vai reduzir também a pressão. Paciente com ansiedade e taquicardia coexistentes, então associa lá a hipertensão com essa ansiedade, esse medicamento ele vai ter esse efeito duplo. Tá? No paciente jovem, que é tenso, ou que é ansioso, indivíduo hipertenso não obeso com nível elevado de renina, então sempre que ele tiver vai ser indicado. É uma terapia de baixo custo também, isso é importante. E na gravidez, tá? Então, os beta-bloqueadores cardioseletivos são os mais utilizados durante a gravidez. E quando que a gente deve evitar os beta-bloqueadores? Tá? Na insuficiência ventricular esquerda e na insuficiência cardíaca congestiva, tá?
em pacientes que já têm bradicardia ou defeitos na condução elétrica, na asma, nos diabéticos ou pacientes com intolerância à glicose. Tá? Como que a gente sabe se esse paciente... Aí vamos lá para a bioquímica clínica. Como que a gente sabe se esse paciente é intolerante à glicose? Não dá para saber só pela glicose, certo? Por quê? Porque a glicose tem muitos interferentes, de tudo que comeu no dia anterior, uma série de fatores. Então, como que a gente faz? A gente dosa a glicose e dosa a insulina. E existe um cálculo que chama índice Roma, e a partir desse índice Roma, a gente estabelece se esse paciente é intolerante à glicose. É intolerante à glicose ou não. Então, de acordo com os valores que se encontram do índice Roma, a gente consegue estabelecer quanto o pâncreas desse paciente está funcionando. Tá? Nosso pâncreas tem que funcionar somente até 100%. E aí a gente encontra pacientes funcionando 200%. Então, ele está trabalhando no limite máximo dele para poder manter estável os níveis de glicose no sangue, tá? Que é o objetivo da insulina, certo? Então, é necessário fazer dosagem de insulina, dosagem de glicose, e para complementar a gente também faz a hemoglobina glicada, que vai nos dar informações sobre a inflamação no organismo, o quanto está sendo glicado, o quanto está oxidando e glicando as células do nosso organismo. Tá? Perfil anormal de lipídios, tá? Então, se o paciente tem dislipidemia, o beta-bloqueador, ele não é indicado, tá, gente? Então, se o cara chegar lá para vocês, tomando as estatinas da vida, tomando um medicamento para baixar triglicerídeo e tomando um beta-bloqueador, tem que conversar com esse profissional que prescreveu. Tem que ver se esse paciente realmente precisa disso, porque senão ele está fazendo o quê? Como a gente diz lá no sul, tá botando, a gente diz isso para os fumantes, está botando o preguinho no caixão. Então, ao invés de ajudar esse paciente a restabelecer a saúde, está fazendo o quê? Está contribuindo para esse paciente ficar mais doente. E necessidade de atividade física e mental ótima. Por quê? Porque ele reduz a atividade física, a força física para fazer atividade física. Então, e nesse paciente que é intolerante à glicose, ele precisa o quê? Um dos tratamentos para ele é atividade física, para ele expressar mais receptor de insulina, para ele gastar mais a glicose. Então, é importante a gente observar esses parâmetros nos pacientes. Vocês conseguiram perceber o quanto é importante essa tabelinha aqui? Então, também tenham ela sempre à mão. Que vocês conseguirem fixar é importante. É importante a gente fixar isso. Mas se a gente pensar no paciente de uma forma geral, o que acontece? A gente consegue ver o paciente e ver se o medicamento é indicado para ele ou não. Tá? Por exemplo, estou olhando para o meu paciente, ele tem insuficiência cardíaca. Como é que eu vou usar um beta-bloqueador? Não dá. Tá? Ele tem bradicardia. Eu vou usar um medicamento para baixar a pressão que causa bradicardia? O paciente tem asma, tá? Ou é diabético ou é intolerante à glicose, tá? Ou tem síndrome metabólica. A síndrome metabólica, gente, ela sempre está associada aqui a diabetes, a alteração do perfil lipídico e a obesidade e aumento de pressão arterial, obesidade abdominal. Então, esses são fatores para caracterizar uma síndrome metabólica. O paciente tem síndrome metabólica, ele não pode tomar esse tipo de beta-bloqueador. Certo, gente? Então, ele vai ter que tratar a pressão arterial dele de outra maneira, utilizando outros medicamentos de outra classe. Então, vamos lá para os bloqueadores alfa-adrenérgicos. Onde que estão os nossos receptores alfa-adrenérgicos?
estão lá nos vasos. Tá? Então, esses medicamentos, eles são antagonistas competitivos dos alfa-1 receptores pós-sinápticos. Tá? E vai promover o quê? A redução da pressão arterial e mudanças no débito cardíaco. Então, quais são os principais medicamentos dessa classe? A doxazosina, prazosina e terazosina. Tá? Esses medicamentos, eles causam efeito hipotensor discreto, como monoterapia. Geralmente, eles são utilizados em associação. Então, dificilmente vai se escolher um bloqueador alfa-adrenérgico para usar como monoterapia. Tá? Sempre vai ser para contribuir com o efeito de redução da pressão arterial. Ainda apresentam uma contribuição favorável e discreta no metabolismo lipídico e glicídico. Tá? Então, eles auxiliam nesse metabolismo. E, em especial, na melhora da sintomatologia relacionada à hipertrofia prostática benigna. Tá? Então, se o paciente tem uma hipertrofia prostática, esse vai ser um dos medicamentos de escolha, tá? Porque ele melhora a sintomatologia. Se o paciente também tem alteração metabólica e lipídica, tanto lipídica quanto de carboidratos, também vai ser um medicamento interessante. Então, a prazosina, ela promove uma hipotensão postural na primeira dose. Tá? Esse paciente que vai utilizar esse medicamento, ele não pode começar com a dose usual. Tá? Por quê? Porque essa hipotensão postural vai ser muito grave. Então, é um paciente que ele vai precisar se adaptar. Então, ele vai começar a tomar doses baixas e vai aumentando gradativamente para se adaptar a esse efeito que esse medicamento tem. Certo? Então, no início, a gente começa com doses de 0,5 miligramas, que sempre são administradas ao deitar. Por quê? Se administrar de manhã, ele vai fazer atividade, ele pode ter essa hipotensão e pode cair. Tá? E aí vai aumentando essa dose gradualmente até atingir 2 vezes ao dia. Tá? E obter a resposta adequada. A dose máxima é de 10 miligramas 2 vezes ao dia. O paciente com efeito na primeira dose. Tá? Então, ele tomou lá a primeira dose e ele já sentiu a hipotensão. Geralmente, a dose de manutenção ela vai ser mais baixa do que o paciente que não tiver hipotensão. Tá? Geralmente, de 2 a 6 miligramas para conseguir, para atingir o efeito adequado. A queda da pressão arterial ocorre depois de 4 ou 5 horas. E o efeito se mantém por 12 horas. Tá? Mesmo com tempo de meia-vida pequeno, gente. Olha aqui, ó, o tempo de meia-vida da prazosina é de 3 horas. Tá? O que acontece com esse fármaco no nosso organismo? Por que ele tem um efeito de 12 horas se o tempo de meia-vida dele é de 3 horas? Provavelmente porque ele produz metabólito ativo. Então, ele vai sendo metabolizado e vai produzindo metabólito ativo que vai tendo efeito nos receptores alfa-adrenérgicos, efeitos bloqueadores. As vantagens da prazosina. Então, não interfere no metabolismo, não interfere no perfil lipídico, não compromete contratilidade cardíaca, não altera a capacidade da atividade física e não altera os níveis de ácido úrico. Temos efeitos adversos, então o primeiro deles é a hipotensão, o fenômeno de tolerância frequente, necessitando o aumento da dose ao longo do uso. Então, o paciente vai usar durante um tempo e ele vai começar a perder o efeito. Então, ele tem que ir aumentando a dose. É como uma droga, né? Então, precisa ir aumentando a dose para ter o mesmo efeito. Então, pacientes que vão fazer por uso prolongado vai ter que aumentar. Promove incontinência urinária em mulheres, isso é uma coisa ruim. E há evidências de que pacientes tratados com doxazosina têm maior risco de incidência de insuficiência cardíaca congestiva.
Não só a doxazosina, tá? Mas também os outros podem contribuir para a insuficiência cardíaca congestiva. Tá? Então, esse nunca vai ser um medicamento de escolha, por exemplo, para um paciente que tem insuficiência cardíaca congestiva, porque vai piorar a situação dele, ou um paciente que possa ter possibilidade de desencadear essa doença. E depois nós temos os simpatolíticos centrais. Tá? Então, nós temos a clonidina, que é um agonista alfa-adrenérgico, mas lá no tronco encefálico. Tá? Então, lá em cima no cérebro. Então, na verdade, o que acontece com o nosso organismo? Ele tem aquele efeito de feedback negativo, que vai lá e avisa o cérebro para não produzir mais adrenalina e noradrenalina. Então, o que ele faz, a clonidina? Ele vai lá no cérebro, como ele tem um efeito agonista, ele manda reduzir a produção dos adrenérgicos, tá? Que é adrenalina e noradrenalina. Com isso, vai fazer o quê? Diminui a descarga simpática, diminui a pressão arterial e dá bradicardia. Tá? Esse é um medicamento que ele é mais utilizado em hospitais, em casos mais graves. Tá? A farmacocinética é bem absorvido por via oral, tem um pico em 2 a 4 horas e um tempo de meia-vida de 8 a 12 horas. Geralmente, o efeito de dose única dura de 6 a 24 horas. Tá? Quais são os efeitos adversos? A sedação, depressão mental, alteração do sono, constipação, retenção de água e sódio, bradicardia, hipotensão postural e síndrome de abstinência. Então, o paciente que vai fazer uso de clonidina, depois ele vai ter que fazer uma retirada gradativa desse medicamento. E nós temos a metildopa, que também é um agonista adrenérgico central, que vai diminuir essa atividade simpática eferente e, consequentemente, diminuir a pressão arterial e bradicardia. Os efeitos adversos, sedação, depressão mental e letargia. Então, para minimizar os efeitos adversos, sempre administrar ao deitar. Bom, nós finalizamos aqui a nossa aula de antihipertensivos. Tá? A próxima etapa a gente vai entrar com os medicamentos, a continuar com os medicamentos para cardiovascular, tá? Mas para outras doenças. É importante a atividade de vocês, depois eu vou colocar lá, tá? Vai ser vocês montarem uma tabela, como eu falei lá no início, para vocês terem todas essas informações à mão, tá? Como um guia para vocês, tá? Para vocês irem treinando, aprendendo, gravando o nome dos medicamentos, certo? E sabendo também orientar, tá bom? Uma boa semana para vocês, um grande abraço e espero que em breve consigamos nos ver novamente, né? Espero que tudo isso passe e a gente saia são e salvo de toda essa, eu tenho certeza. E o mais importante é que a gente passe por tudo isso e que tenha uma evolução enquanto ser humano. Bom, um beijo.